Olá, pessoal, bom dia a todos. Vamos chegando e se acomodando para a nossa aula. Vamos aguardar os colegas chegarem. Bem, hoje daremos sequência ao estudo das funções da linguagem. Como nós já vimos, todas as vezes em que nos comunicamos, temos uma intencionalidade naquela comunicação. Nunca a comunicação ocorre sem um objetivo. Isso significa que todo texto, seja esse texto oral ou escrito, tem um objetivo, tem um público ao qual ele se dirige. E quando você sabe essas características de um texto, fica muito mais fácil você conseguir interpretar. Quando você sabe qual é a intenção daquele texto, qual é o público-alvo daquele texto e qual é o assunto do texto. Por quê? Porque os textos, geralmente, eles estão ligados a gêneros textuais, ou seja, eles têm algumas regras que fazem com que eles sejam parecidos. Então, todo editorial tem uma característica específica, todo artigo de opinião tem uma característica específica, e todos eles respeitam essas características. Uma vez, então, que você sabe quais são as características dos gêneros textuais, e você sabe, então, as funções da linguagem que eles mobilizam, você consegue interpretar com mais facilidade e, muitas vezes, acertar questões sem até ler os textos. Então, se você sabe que o texto tirado de uma revista, como, por exemplo, National Geographic, super interessante, são textos o quê? Informativos. Eles não têm o objetivo de persuadir, de convencer. Aí você vai saber que a resposta correta ligada a esses textos vai apontar verbos como informar, esclarecer, apresentar, nunca persuadir, convencer, conscientizar. Já diferentemente, um texto publicitário, uma propaganda, não terá o objetivo de informar. O objetivo aqui já é convencer, já é também persuadir, estimular, conscientizar. Então, é preciso saber quais são as funções da linguagem, porque cada tipo de texto tem as funções específicas. Então, na aula passada, nós vimos que as funções da linguagem são basicamente 6. A função referencial ou denotativa é aquela função da linguagem utilizada em textos científicos ou jornalísticos. O objetivo da função referencial é informar. Então, não há convencimento, não há juízo de valor. A função apelativa ou conativa busca já persuadir. O foco dela, então, está no receptor. É por meio de verbos imperativos, é por meio de aconselhamentos. É assim que a forma da linguagem conativa se estabelece. A função expressiva está ligada à expressão de sentimentos íntimos de quem fala. Então, é muito ligada à primeira pessoa do singular. Temos também a função fática, que é conversar, essa é a base da função fática. Temos também a função poética,
O foco da função poética é simplesmente usar a linguagem com criatividade, sem nenhuma intenção de transmitir informações, nem de convencer ninguém de nada. E, finalmente, a função metalinguística, que tem o objetivo de trabalhar a própria ideia daquele texto, do código. É você fazer um texto que trata do próprio texto. Então, por isso que é metalinguagem, é a linguagem que fala de si própria. Então, essa é a matéria mais importante na área de linguagens para o Enem, ou para qualquer outra prova, porque se você sabe qual é a função da linguagem daquele texto, a chance de você errar é mínima, porque as próprias opções já vão indicar para você qual é aquela opção que está ligada àquele gênero textual, que, por sua vez, está ligado a uma função da linguagem. Então, eu vou passar agora alguns vídeos, eu passei na aula passada alguns, vou passar outros, para vocês identificarem qual função da linguagem predomina. Porque em cada texto ou vídeo, o que quer que seja, nós temos mais de uma função da linguagem. Claro, porque mesmo uma propaganda que tem o objetivo de quê? De convencer, ela pode apresentar uma informação. Por exemplo, uma propaganda de Gatorade vai se dirigir ao público, mas vai fazer alguma explicação. O Gatorade é uma bebida tal, que possui tais propriedades. Então, ali você tem o quê? Uma função referencial, mas não é o foco da propaganda a função referencial. É apenas para indicar uma qualidade daquele produto. Mas o foco vai ser o quê? O convencimento por meio de outros recursos. Beba muita água, beba Gatorade, compre, tente a Mega Sena. Então, essa direção ao receptor é que marca exatamente a função conativa. Então, vejamos aqui, vou passar então alguns vídeos. Para nós identificarmos. Não esqueça da minha Calói. O Natal tá aí. E a minha Calói? Não esqueça, Calói. O papai está chegando. Aposto que ele esqueceu minha Calói. Faça a campanha para o seu pai não esquecer que você quer uma Calói no Natal. Então, temos aqui uma propaganda. É possível observar nessa propaganda a ênfase grande em quê? Em verbos no imperativo. O uso de verbos imperativos, ou seja, faça, compre, não esqueça, é típico de quê? Da propaganda. E é típico de qual função da linguagem? A apelativa, porque se dirige diretamente ao receptor. Mas veja que interessante, as propagandas mais difíceis são aquelas propagandas de criança. Por quê? Para você fazer uma propaganda para criança, você tem que atingir dois públicos, a criança e o adulto. Porque a criança é o seu público-alvo, porém a criança não tem o dinheiro para comprar. Então você tem que, primeiramente, atrair a atenção da criança para a propaganda, para que ela fique interessada naquele produto. E, além disso, e aí a criança vai mostrar o pai ou a mãe. A propaganda, então, tem que agradar também ao pai e à mãe. Você vê, então, que nessa propaganda é o menino que manda mensagens para o pai. Não esqueça da minha Calói. Porém, quem está falando ali não é o menino, é a propaganda. Mas para não dizer assim,
a empresa está dizendo, não esqueça de comprar a bicicleta para o seu filho, compre para o seu filho. É muito mais ideológico dizer, é a criança que está pedindo. Então, usa a criança como sendo aquela que pede, porque aí o pai vai ficar com dó, não vai ter coragem de negar um pedido a um filho. Então, a propaganda utiliza esse recurso, a propaganda para a criança, justamente porque a criança precisa do dinheiro do pai ou da mãe para comprar as coisas. E aí, esse apelo é duplo, é ao pai e à criança, né? Então, nós temos a função, evidentemente, apelativa. Vou passar outro para nós observarmos. Ei, aqui, sabia que dá pra ouvir o mar aqui nessa costa? É comercial de Havaianas, né? O quê? Uma celebridade na praia de Havaianas falando com desconhecido só pode ser. Olha lá, vendedor de Havaianas, figuração de Havaianas, golzinho de Havaianas, salva-vidas de Você é bem Havaianas. doido, né? Eu tô perguntando se você quer ouvir o mar na concha. Só isso, não quer ouvir, ó? Não escuta. Jura que não é comercial? Ai, pai. Então, eu quero ouvir. Quero ver a concha. O quê? Então, nós temos aqui um comercial. O comercial geralmente utiliza qual a função da linguagem? A função apelativa, no sentido de se dirigir ao público e dizer compre isso, compre aquilo, como no comercial anterior. Mas o que acontece aqui? Os comerciais hoje tendem a ser mais sofisticados. Então, em vez de se dirigir ao público e dizer compre, compre, trazem como faz esse uma situação de comunicação em que o produto não aparece de forma impositiva, compre, adquira isso. Não, você tem um diálogo aqui entre duas pessoas, entre uma mulher bonita, então essa mulher bonita geralmente representa a pessoa que vende o produto, que representa o produto, e ela então conversa com o rapaz e ela está com as havaianas escondidas, né? Então, você observa que ali o produto aparece de forma mais sutil. É claro que o efeito ali é muito mais potente do que aquele efeito que dá ordem ao consumidor, compre, né? Porque às vezes soa muito agressivo um tipo de propaganda assim. Então, essas propagandas mais criativas tendem a não se dirigir diretamente ao público. Então, a função da linguagem nesse tipo de propaganda não vai ser mais a função apelativa. O que nós temos aqui é uma moça que se aproxima de um rapaz e ele diz, isso aí é comercial de Havaianas? Então, quando ele pergunta se já é comercial e o próprio comercial, então, trata do que é o comercial, nós temos a função metalinguística. É um comercial no qual o assunto é comercial. Isso é a metalinguagem. Então, é muito comum as propagandas hoje adotarem esse estilo de metalinguagem, justamente como uma forma mais sutil de apresentar o produto sem ser muito autoritário com relação ao público consumidor. Vejamos outro caso, então. Vamos observar, então, vamos observar outra situação. Mudando agora, então, de registro, ainda continuando com... Então, eu estou mostrando propagandas mais antigas e mais atuais
para a gente ver como houve uma sofisticação nas campanhas, né? Vamos agora ver uma campanha mais antiga. Ei, você se lembra da minha voz? Continua a mesma, mas os meus cabelos, quanta diferença! É que para eles existe shampoo Colorama. Colorama torna os cabelos leves, macios, brilhantes. Colorama é apresentado em 4 tamanhos, 8 fórmulas diferentes e uma para cada tipo de cabelo. E para mais beleza, creme Rinse Colorama. Quando os cabelos são lindos, tudo é lindo numa mulher. Colorama é... Então, aqui nós temos uma propaganda mais antiga, na qual o uso de imperativo aparece e também a ênfase é diretamente no produto mesmo, né? E, claro, uma propaganda de shampoo, na qual você tem, geralmente, a figura da mulher representando quem vai consumir. Aqui, no caso, uma mulher com uma voz muito feia, mas ela diz que quando o cabelo é bonito, tudo fica bonito numa mulher, para indicar que a voz dela não é algo que incomoda, já que os cabelos são a parte mais importante numa mulher. Então, vejamos agora exemplos que saem das propagandas e vão para outros tipos de comunicação, para observar. Vocês estão ouvindo os vídeos? Eu estou. Ah, tá, obrigado. Então, vou passar outro agora. Aqui, neste caso, nós vamos ter mais de uma função da linguagem. Começou o mês de outubro e começou a corrida também, né? Por uma vaga na universidade. Milhares de alunos estão com a cara nos livros, dedicados, se preparando para o vestibular. É um enorme desafio, a gente sabe. Começou com uma missão muito difícil, que é escolher a profissão. O objetivo de todo mundo aqui, claro, é passar no vestibular. E, de preferência, numa universidade pública. Tá estudando muito? Nossa. Ano que vem, então, onde você quer estar? Ano que vem eu quero estar na praia, vendendo minha arte, das coisas que a natureza dá pra gente. A Milena quer fazer administração, o curso com o maior número de alunos no Brasil. Aqui é como vestibular, às 11h30 da manhã, já está cheio de alunos, eles só vão poder entrar por volta do meio-dia e a 1h da tarde os portões vão ser fechados. Quem não chegar até lá, fica do lado de fora. Então, eu perdi o horário porque tá meio nublado hoje e pelo sol eu não consegui ver direito. Aí eu acho que eu perdi alguns minutos, mas pra mim eu tava no horário. Difícil foi encontrar alguém que tenha gostado da mudança. Ah, eu não me sinto no mesmo ritmo que as pessoas estão. O que você achou? Ah, minha pira é outra, né? O universo, o ritmo, a natureza. Temos aqui, então, uma reportagem. E tem um detalhe curioso, que é uma reportagem de jornal, na qual acontece algo muito comum, mas que a gente não percebe. São diferentes reportagens nas quais uma mesma pessoa aparece. Então, quando foi falar sobre o Enem e se perguntou a uma pessoa quais eram os seus objetivos, aparece uma moça. Numa outra reportagem, em que mostra pessoas que se atrasaram, aparece essa mesma moça. E numa outra reportagem, sobre o horário de verão, aparece aquela mesma moça que estava nas outras duas reportagens. Isso acontece com frequência e mostra como também as próprias reportagens são muito, digamos, pouco
digamos, pouco fidedignas, né? pouco condizentes com a realidade. Porque muitas vezes eles convidam uma pessoa para essa pessoa dar entrevista. Geralmente uma pessoa engraçada, uma pessoa comunicativa. No caso dessa moça, ela aparece na primeira vez muito sóbria, muito ciente do que quer fazer administração. Essa mesma moça, então, aparece depois na outra reportagem, atrasada para o Enem. E essa mesma moça aparece numa outra reportagem completamente drogada, né? Na verdade, ela está drogada em quase todas as reportagens. Mas é uma forma, então, de conseguir assunto para a reportagem e conseguir alguém que trate exatamente disso. Eu não sei se alguém já teve a ocasião de ser entrevistado, né? Alguém já foi entrevistado assim para televisão? Eu já fui algumas vezes e uma das vezes em que eu fui entrevistado, a última, eu estava em São Paulo e veio uma moça da Globo me entrevistar. Claro, eu estava... E ela achou que eu fosse fazer uma entrevista respondendo aquilo que ela gostaria que eu respondesse. No entanto, eu dei respostas usando uma linguagem muito rebuscada, muito culta para falar sobre um assunto. E eu percebi que ela queria que eu falasse de forma mais escrachada, né? Digamos, ela queria que eu colocasse uma peruca, porque era de carnaval, que eu colocasse umas roupas, né? Eu não coloquei, e eu falei de forma séria. Resultado, a minha entrevista não foi para o ar, né? Porque eu não respondi exatamente aquilo que eles esperavam que eu respondesse. Então, a própria entrevista é um processo de seleção. Mas o que interessa aqui observar quais são as funções da linguagem presentes nessa reportagem. Por ser uma reportagem, evidentemente tem o quê? Conversa. E qual é a função da linguagem na qual a conversa é usada? É a função fática. É um entrevistador fazer perguntas ao entrevistado. Por isso que eles gostam de entrevistar pessoas interessantes, pessoas que têm alguma circunstância engraçada, como essa moça, que é uma moça que está completamente ali drogada, né? Então, ela não responde aquilo que se espera que uma pessoa sã responda. Como você se imagina no ano que vem? A pessoa que está prestando vestibular diz, eu me imagino na faculdade, estudando. Ela não. Eu me imagino na praia, vendendo a minha arte, a natureza. Então, aquilo foge da expectativa e causa um efeito de ridículo que é interessante para a reportagem. Então, a função fática busca instigar a outra pessoa a conversar. Temos também a função referencial, porque traz informações, né? Então, vejamos agora uma última situação de comunicação. Aliás, temos mais duas, desculpa. Essa próxima aqui é uma música da qual eu sempre gostei desde criança, mas eu só fui entender essa música depois de velho. Eu achava que era uma coisa completamente diferente. Mas vamos observar, então, a função da linguagem em músicas, né? Ou textos ligados mais à literatura.
que quem gosta de maçã irá gostar de todas, porque todas são iguais. Se eu te amo e tu me amas, e outra vem quando tu chamas, como poderei te condenar? Infinita tua beleza, como podes ficar preso como um santo no altar? Quando eu te escolhi para ficar junto de mim, eu quis ser tua alma, ter teu corpo, tudo, enfim. Mas compreendi que além de dois existem mais. Amor só dura em liberdade, o ciúme é só vaidade. Sofro, mas eu vou te libertar. O que eu quero se eu te privo do que eu mais venero, que é a beleza de deitar? Quando eu te escolhi para ficar junto de mim, eu quis ser tua alma, ter teu corpo, tudo, enfim. Mas compreendi que além de dois existem mais. Se esse amor ficar entre nós dois, vai ser tão pobre, amor, vai se gastar. Amor só dura em liberdade, o ciúme é só vaidade. Sofro, mas eu vou te libertar. O que eu quero se eu te privo do que eu mais venero, que é a beleza de deitar? O que eu quero se eu te privo do que eu mais venero, que é a beleza de deitar? Bem, essa é uma música gravada no final dos anos 80. Então é uma música que eu ouço desde criança e sempre gostei muito dela, até porque essa cantora tinha uma voz maravilhosa, né? Assim, era considerada uma grande promessa da música brasileira e acabou tendo uma carreira interrompida, né? E essa música tem um sentido, aliás, tem uma interpretação completamente diferente da que eu achava que era, mas isso se deve ao quê? À genialidade do compositor. Essa música Maçã foi composta, né, foi escrita pelo gênio que é Raul Seixas. Gente, na música brasileira nós temos alguns gênios da composição. Gostemos ou não deles, né? Mas Chico Buarque, Raul Seixas, Caetano Veloso são geniais na criação de músicas, né? Em letras de canções. E essa música A Maçã foi foi escrita pelo Raul Seixas, foi um cantor também muito importante na música brasileira, e é uma música feita de forma tão criativa que eu demorei uns 20 anos para entender a música, né? Que não tem nada a ver com
a interpretação que eu dava é de que é alguém que está abrindo mão de outra pessoa que ama. Ou seja, eu amo você, mas infelizmente não dá para a gente ficar junto, né? Então não posso te privar de você ter sua vida, de você ser feliz. Eu sempre achei que fosse essa a interpretação, mas não é. É algo bem diferente, né? Mas isso depende do quê? Da genialidade de quem faz a música. Então, se você ler a letra com muita atenção, você vai observar que não é sobre isso que a música fala. Mas por que usar uma linguagem assim, mais cifrada, mais enigmática? Justamente para escapar à censura, né? Até porque nós estávamos ali ainda com resquícios de um registro. Aliás, a música é da década de 70, mas foi gravada na década de 80 pela Débora. Mas na década de 70 foi gravada pelo Raul Seixas, e naquele contexto nós estávamos ainda na ditadura militar. Então as músicas tinham que ser muito criativas para que a letra não fosse entendida com muita facilidade, né? Por isso é que as músicas naquela época são muito boas, porque você tinha que escrever, elaborar a canção com extrema criatividade e transmitir a mensagem de modo que nem todo mundo entendesse, só quem realmente compartilhasse, né, daquele ideal, né? E o que é... Veja, nós estamos na década de 70, em momento, né, em um momento de repressão militar. E sobre o que fala a música? Aparentemente, numa primeira vista, é sobre uma pessoa que está abrindo mão de alguém que ama porque essa pessoa não ama mais. Então, não dá para você querer que uma pessoa fique com você se ela não está feliz. Mas não é essa a interpretação. Alguém consegue entender qual é a interpretação dessa música? Qual é o tema dessa música? Não? Veja, nós estamos na década de 70, período de ditadura militar, de muita repressão, e a música trata do poliamor. Poliamor, algo que até hoje é muito polêmico, né? Então, nessa música, há algumas passagens que dão indícios bem sutis de que é esse o tema da canção. Se esse amor ficar entre nós dois, vai ser tão chato, vai se gastar, né? Ou seja, se eu amo você, eu tenho que te dar liberdade para você ficar com outras pessoas também, além de mim. Então, o tema da música, bem ligado ao movimento hippie daquele contexto, é você ter relacionamento aberto, namorar mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Então, vejam que a música consegue trazer de forma sutil um tema muito polêmico para a época. Então, quais são as funções da linguagem aqui? Nós temos a função poética, porque é exatamente esse trabalho com a linguagem, mas temos também a função emotiva ou expressiva, porque o eu lírico fala de si próprio, dos seus sentimentos, porque é muito difícil para ela, no caso o eu lírico feminino, aceitar que a pessoa amada tenha outras pessoas. Mas ela diz, o que eu quero se eu te privo do que mais venero, né? Então eu não posso privar você daquilo que eu acho importante. Então veja que é uma música extremamente enigmática, mas que tem uma mensagem. Então nós temos aqui a função emotiva também. Eu vou passar um último exemplo
porque o tempo já está se esgotando. Essa aqui já é de um programa de televisão. Eu vivia dizendo, né, que ele não aguentava mais os gatos que existiam nos seus livros e fazia recomendações aos leitores. Vocês mesmos corrijam. Quer dizer, é um trabalho de interação. É demais, né? Meu nome é Raimundo, eu sou orientando do professor Wander no doutoramento, mas ele não tem nenhuma... Tá aqui porque o Wander te obrigou, eu estou sabendo. Ele não tem nenhuma responsabilidade... Ele que falou o tema. Ele não tem nenhuma responsabilidade sobre qualquer bobagem que eu venha perguntar. Duas expressões foram muito recursivas na apresentação de vocês, nessa deliciosa conversa, que são ambivalência e igualdade na diferença. Eu gostaria, Lília, que você tecesse alguns comentários, se possível, sobre as ambivalências de Lima Barreto em relação ao feminismo. Na minha pesquisa de doutorado, eu li as crônicas do Lima Barreto na Careta e eu vejo dois Limas Barreto ali. Eu vejo um Lima Barreto visionário no sentido de antecipar questões que décadas depois o próprio feminismo se bateria, como, por exemplo, o modo como o Lima Barreto critica não o feminismo, mas a agenda que as feministas brancas de classe elevada tinham, e elas passavam ao largo da situação econômica e social das mulheres negras e pobres. As trabalhadoras, exatamente. Então, essa é uma crítica bastante atual, porque lá nos anos 70 e 80 o próprio feminismo se dissolveria em feminismos devido a essa clivagem entre perspectivas diferentes. Então, eu vejo aí um Lima Barreto bem atual. Mas eu vejo outro Lima Barreto que não coaduna com essa ideia de igualdade na diferença, numa das crônicas em que ele defende o serviço militar obrigatório para as mulheres. Ele diz que os homens são obrigados a servir ao Exército e as mulheres, já que elas aspiram à igualdade de direitos, elas também têm que ter igualdade de deveres e, por isso, elas também têm que se alistar. Então, eu vejo aqui, eu quero perguntar o seguinte, em que medida o Lima Barreto contempla a igualdade na diferença em relação ao feminismo? Então, aqui temos uma outra situação de... quando você tem um programa de televisão em que você tem um entrevistado e pessoas fazem perguntas, evidentemente, o que está aqui em xeque é qual a função da linguagem. É a função fática, que é a função ligada à comunicação, à manutenção de diálogo. Então, sempre que você tiver, seja num texto escrito, seja em uma conversa, a função prevalente ali vai ser o quê? Manter diálogo, estabelecer diálogo, conversar. Então, essas são as funções da linguagem mais recorrentes no nosso dia a dia. A função fática, a função expressiva, porque nós falamos muito de nós mesmos, nós conversamos muito, nós usamos menos as funções poética, claro, porque nós não somos artistas, e usamos menos também a função metalinguística, são mais vinculados ao quê? Às artes. Mas usamos muito a fática, usamos muito a expressiva